Conversas com Binder. Olá pessoal, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje o papo é jornalismo, tecnologia, por isso vamos falar com a Larissa Ilaides. Ela é coordenadora de conteúdo do portal RIC+, e ela que bolou todas as estratégias e mudanças do site lá. Especialmente vamos falar também sobre o SEO. O que é o SEO? O que significa isso? Se eu estou falando a palavra corretamente, se é isso assim que se chama mesmo, então nada melhor do que receber a Larissa Ilaides aqui e será realmente uma aula sobre este assunto. Eu lembro sempre que você pode participar. O nosso Instagram aqui é o Conversas com Binder, também temos o Twitter, que é o Comando na Mídia, e o nosso site é o comandonews.com.br. Bom, Larissa, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Bom, primeiro, obrigada, né, Ângelo, por ter me chamado. Faz um tempinho que a gente está tentando fazer esse encontro, e daí, por desencontro de agendas, a gente não estava conseguindo, né? É verdade, o mundo digital acaba tomando conta da gente, a gente vai trabalhando e acaba não conseguindo se reunir, mesmo que virtualmente, com as pessoas. Mas agora, aqui no podcast, a gente vai conseguir conversar. É uma conversa muito aguardada essa com você, pode ter certeza. Bom, para começar, então, eu queria que você falasse quem é a Larissa Ilaides. Você perguntou quem é a Larissa. Eu acho que a Larissa é uma pessoa 360 volts. Eu faço 1 milhão de coisas e tudo junto, meio que junto e misturado. Não sei ficar parada. Se eu fico parada, eu me sinto mal. E aí eu sempre tenho que estar fazendo um monte de coisas, e eu acho que é por isso que eu me dei bem trabalhando com digital, porque o digital é muito dinâmico também, e eu também sou. Então a gente briga às vezes, mas o nosso relacionamento é legal. Costumo trabalhar sempre tanto assim, bem frenética mesmo, né? Fazendo diversos projetos ao mesmo tempo, enfim. Acho que é por aí. E profissionalmente, Larissa? Trabalhei sempre com digital. Na verdade, eu passei por assessoria de imprensa política, rádio, TV, mas eu me encontrei na área digital. Então, eu digo assim, digital não tem fronteiras, né? E ali eu caí numa agência de publicidade, achei tudo aquilo muito legal, achei as pessoas todas descoladas e para frentex, e gostei, e ali eu fiquei. Então, a minha carreira toda foi baseada em digital, né? E aí, já fazem 10 anos que eu trabalho com SEO. Apesar de eu ter uma cara de bebê, às vezes a galera fala, nossa, lá, o pessoal gerente de jornalismo, o pessoal mais da velha guarda, diz assim, nossa, que carinha de bebê. E, na verdade, eu já tenho 10 anos trabalhando com SEO. Então, aproveitando que você tocou no termo SEO, eu queria que você falasse se eu falei corretamente e o que é isso, afinal. Na verdade, SEO, quando a gente fala, a gente tem que falar correto. Primeira coisa que eu digo. Porque a gente tem o costume, e no mercado a galera fala muito SEO, né? SEO não é SEO, SEO não é SEO e SEO não é SEO, tá? É bem diferente. Então, primeiro passo, não passe vergonha, fale correto, fale SEO, que significa Search Engine Optimization. Então, a gente tem que falar correto. O primeiro passo é esse, porque ele é uma nomenclatura de redução de palavras, né? Então, é uma sigla. Então, a gente tem que falar corretinho. E aí, eu passei muita vergonha no começo da carreira também, porque eu não sabia falar. Então, na verdade, quando eu caí nesse mundo, eu caí primeiro trabalhando com SEM, que é o pai do SEO. O SEM é Search Engine Marketing. Então, ele vai trabalhar marketing com todos os motores de busca. Esse é o conceito de SEM. E aí, existiam poucas agências de SEM no Brasil. Uma delas estava começando. E aí, ela era uma das primeiras que estava trabalhando com isso e com esse conceito. Então, quando eu comecei,
eu recebi uma aula de um professor que é um querido, meu grande mestre, ainda é meu mestre, que é o Felipe Armata. Sim, o Felipe Armata, da direção do jornalismo da Band News Curitiba, isso? Ele coordena alguns cursos da Positivo também, e ele também orientou minha monografia, está começando a orientar algumas ideias que eu estou tendo para mestrado. É um grande parceiro, meu grande mestre. E aí, ele deu uma aula, e era uma aula de meia hora, 40 minutos, e nessa aula ele explicou o que era SM, o que era SEO, e eu fiquei boba. Eu falei, caraca, isso existe, tipo, há 11 anos, na verdade, há uns 12 anos atrás, isso existe, eu não imaginava que isso existia. E aí, eu comecei a procurar vagas de estágio que fossem referentes a isso, porque aquilo tinha chamado minha atenção. E aí, eu achei essa vaga na iCherry. Inclusive, ele mesmo que me indicou para essa vaga. E aí, eu estudei o que eu podia, mas eu não sabia falar. Então, eu estudei o que eu podia e fui para a entrevista. Cheguei na entrevista, a mulher me entrevistou, a diretora, a Beatriz, que é uma querida também, virou muito, muito minha amiga, adoro ela. E aí ela era diretora lá e ela falou assim, tá, e o que você entende de digital? Porque você colocou aqui que você entende, né? Que você pelo menos conhece alguns termos. O que significa cada sigla? E eu, bem metida, comecei a falar que o céu, e o céu, e o céu, e o céu, o que era o céu, o que era o negócio do Google, o que era sem, falava errado e tal. E eu percebia que ela tinha um sorrisinho meio de lado, assim, sabe? Tipo, não vou tirar a vibe dessa guria aqui. Ela ficou com aquele sorrisinho de lado a entrevista inteira. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu tava insegura, mas é óbvio que eu tava tentando me mostrar segura. E aí no final ela falou, legal, gostei do teu perfil, mas deixa eu te corrigir, é SEO e é SM. E começou a me dar mais uma aula sobre o que era aquilo lá. E eu fiquei com a cara no chão, eu não sabia o que fazer, eu fiquei vermelha, os meus olhos encheram de lágrima. E eu falei, cara, que cagada, o que eu tô fazendo? Nossa, eu fiquei com muita vergonha, assim. Aí eu pedi desculpa pra ela, eu falei pra ela, olha, então, eu tive uma aula sobre esses termos e eu pesquisei na internet tudo que eu podia. Desculpa, mas eu não sabia falar. E eu não sei mesmo falar. Então vai ser muito legal se eu puder trabalhar aqui, porque eu vou aprender. Mas tudo bem, desculpa e tal. E fui embora. E aí fui embora pensando, jamais, né? Nunca vai rolar essa vaga, nem nada, enfim. Já fui cabisbaixa. E aí, pra minha sorte, 2 dias depois, eles me ligaram, né? Não foi nem ela, foi a assistente dela. Me ligou e falou, olha, você passou e etc. E dali em diante eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar com SM. E aí, aos poucos, eu fui entendendo como é que funcionava o algoritmo. Então, assim, eu acho que eu me dou bem com SEO porque eu tive essa iniciação em anúncios. E aí eu pude entender muito bem como que funcionava o algoritmo e peguei um começo dele, né? E pensar que o algoritmo do Google, que é o pai de todos os algoritmos, o pai do SEO, é um algoritmo que tem 22 anos. Ele foi criado em 4 de setembro de 96. Ele tem apenas 22 aninhos. Ele tá jovem ainda. Tá maduro o suficiente, apesar dele ser muito inteligente. E como há 10 anos atrás eu peguei ele, digamos, criança entrando na adolescência, eu pude entender o funcionamento dele. E a base dele é difícil mudar. Então, eu acho que eu me dou bem com conteúdo por causa disso. Então, sou bem grata a toda essa história e a ter falado tão errado. Então, Larissa, puxando esse gancho, eu queria até comentar aqui, eu trabalhei muito tempo em redação de jornal impresso. Eu sou um pouco mais velho que você e tive essa oportunidade, né, de trabalhar com jornalismo impresso, e a gente fazia esse trabalho sem perceber na época, porque, por exemplo, eu tinha pouco espaço para escrever, os textos já eram definidos em tamanho, você tinha que usar palavras e um formato que chamasse a atenção do leitor, tinha que realmente ser muito preciso nisso. E tem um pouco a ver com esse trabalho, não tem? Eu costumo dizer muito, na verdade, o jornalismo impresso, a minha monografia foi baseada na transformação do jornalismo impresso para o jornalismo online. Eu estudei o Paraná Online. E na época, eles estavam trocando tudo. Isso há 11 ou 12 anos atrás.
E aí eu pude conviver bastante com os jornalistas impressos. Eu publiquei 1 ou 2 matérias na época, não foi muita coisa, na Folha do Litoral, também era impresso, fiz alguma coisa lá. Mas é incrível, porque se dá muito bem em jornalismo digital quem vem do impresso. Muito bem. Isso é incrível, assim, sabe? Isso até eu estava conversando com uma chefe de pauta, a Alessandra Bock, muito bacana ela. Ela falou assim para mim, cara, eu acho que o impresso vai bem no digital, né? Quem veio do impresso. Eu falei, com certeza. A gente percebe muito isso. E eu acho que é por conta... Eu ainda não tinha feito essa conexão, mas acho que você tem razão. É muito por conta que o jornalista do impresso, ele já sabe trabalhar com limitação, né? Limitação de caderno, limitação de tamanho de título. Ele já pensa na pauta mais pensando assim, eu preciso dominar o leitor no primeiro parágrafo e aí envolver ele para que ele continue absorvendo o meu conteúdo. Então, eu acho que a gente lidava muito na redação com o erro zero, ou seja, a gente não tinha muita chance de consertar, né, ou mesmo ampliar uma notícia, dar melhorias para ela. E hoje, com o digital, eu vejo assim, a condição da gente melhorar aquele conteúdo, colocar novas fotos, ampliar o texto, colocar outros links, de repente colocar outras ferramentas para tornar aquele texto atrativo durante o dia, por exemplo. Você pode ir ampliando à medida que as informações vão sendo atualizadas, coisa que no impresso não era possível, né? Mas aí é importante a gente frisar, né? Que realmente o jornalismo impresso, acho que ele era mais desafiador nesse sentido. Tanto é que os grandes jornalistas do impresso, os grandes nomes do impresso eram considerados grandes gênios, né? Tanto na comunidade intelectual quanto para a comunidade leitora, né? Então, e realmente acho que eram grandes gênios e exatamente por esse desafio. Você tem o timing, você não pode errar e se você errou, vai assim para a banca e beleza. E agora não, agora realmente a gente pode entrar e mudar. Porém, é muito importante a gente pontuar a credibilidade dessa mudança, né? Em tempo de eleições que podem acontecer ou não, mas em uma época política tão conturbada. O que eu digo sempre? Procure olhar o jornal que você segue, procure olhar se ele se preocupa em te mostrar se a diferença entre o conteúdo, quando o conteúdo foi publicado e quando ele foi atualizado. Se o jornal se preocupa em te mostrar isso, e aí tecnologicamente falando, são 2 campos dentro do site que daí devem ser mostrados na tela para o leitor, né? Se ele se preocupa em te mostrar isso, ponto para ele já está mais creditado. E aí as pessoas geralmente podem ter dúvidas. Mas isso pode ser manipulado dentro do site? Sim, isso pode ser manipulado dentro do site. Mas eu vou te dizer, é muito difícil ter alguém na redação com tempo para fazer isso. Não tem tempo. Então, assim, cara, confia naquele dado que, digamos ali, vai, uns 70%, 80% é muito difícil alguém querer manipular isso, sabe? Mas olhe para os sites que você segue e identifique isso dentro da matéria. Se dentro da matéria tem o campo de publicação e o campo de atualização. Alguns sites que não têm isso, geralmente eles colocam isso dentro do texto, né? Essa matéria foi atualizada em tal dia. Então, e o consumo digital, Ângelo, de jornalismo, porque é uma coisa que estava muito na berlinda, né? Um portal ele ia morrer, ele não ia morrer. O que ia acontecer com o jornalismo digital diante da dificuldade de se monetizar isso? Bom, agora vamos a assuntos práticos, Larissa. A gente vê muito assim nas notícias, nos sites aí, os principais portais, 10 maneiras de você fazer tal coisa, 10 formas de você fazer atividade física, 10 formas de você cortar o cabelo, 5 maneiras de você preparar melhor para a festa. Me diga uma coisa, por que é feito isso, dessa forma, o conteúdo, com X tópicos para fazer alguma coisa? Explica pra gente por que funciona assim. São 2 coisas. Primeiro, a gente sempre pensa em post type, a gente chama isso de tipos de conteúdo, né? Isso a gente chama de... Aí tem vários nomes, né? Os conteudistas, cada um dá o seu nome ali. Vou citar alguns aqui.
é chamado de